Resumo semanal, novela, Os 10 Mandamentos, 4 de dezembro de 2017 a 8 de dezembro de 2017. Antes de ouvir o resumo, já deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Capítulo 095, segunda-feira, 4 de dezembro de 2017. Bakhmut escolhe outro escravo e Arão e Nadab ficam aliviados. Eliseba se desespera temendo o que possa acontecer com o marido e filhos. Oséias sente-se culpado pelo ocorrido. Yunete é vista como louca por pessoas na rua. Débora conta para Abigail e Miriam sobre a ordem do faraó de matar 10 escravos. Ana se desespera ao pensar que Oséias está morto. Emocionado, Arão abraça Nadab e Abiú aliviado pelos filhos não terem sido escolhidos. Nutimiri conversa com Uri e diz estar decepcionada com a intolerância do irmão aos escravos. Bezalel decide ir até a vila dos hebreus para saber notícias dos escravos. Uri e Leila tentam alertar o filho do perigo, mas o rapaz se mostra decidido. Amram avisa aos outros escravos sobre a reunião que terá em sua casa. Corá denuncia Amram para Apuque. Menahem se indigna com Aníbal e Moisés tenta acalmá-los. Zípora e Adira apresentam Baruque aos netos. Simute comenta com Pazer sobre a crueldade de Ramsés. Judite aconselha Ana a esquecer Oséias. Apuque avisa ao faraó que os escravos estão fazendo reuniões noturnas. Garrige proíbe Shibali de ir até a vila dos hebreus. Zelofeade diz para Abigail que o encontro na casa de Amram está confirmado. Ramsés diz, em tom ameaçador, que os escravos terão o que merecem. Miriam diz que a intenção do faraó é que os outros escravos culpem Oséias. Aníbal pede perdão a Baruque. Oséias reencontra Arão e os irmãos. Eliseba se emociona ao ver a família reunida. Bezalel apresenta Shibali a Abigail e Zelofeade. Leila diz que às vezes Garrige é exigente demais com o filho. Nefertari confessa para Caroma que se sentiu abandonada por Moisés. Tais prepara uma surpresa para Mequetri. Yunete surpreende Armos ao começar a dançar no palco da casa de Senete. Jerusa, Adira e Zípora lamentam a ausência de Betânia. Eliseba tenta fortalecer a fé do marido Arão. Corá proíbe os familiares de irem até a reunião dos hebreus. Apuque diz que a farra dos escravos vai acabar. Judite e Ana se preocupam com o comentário do feitor. Amram começa a discursar durante o encontro, mas os hebreus são surpreendidos com a chegada do oficial Bakhmut. Capítulo 096, terça-feira, 5 de dezembro de 2017. Amram se desculpa e explica que a reunião é para aclamar o Deus dos hebreus. Bakhmut comunica que todos receberão menos porções de trigo como forma de punição. Ikeni ordena que todos retornem para casa. Joquebebe reclama do castigo, porém Bakhmut ameaça cortar a distribuição de comida caso haja um novo encontro. Ana sai escondida de Judite e vai atrás de Oséias. Curiosos, Corá e Datan seguem para a reunião. Safira se entristece por Bina não perceber que Corá é um mau caráter. Amram diz que não irá desistir e vai para a rua implorar pela ajuda de Deus. Joquebebe e Miriam se juntam ao lamento com ele. Todos os hebreus ficam comovidos e rasgam as vestes como suplica pela liberdade. Arão ouve o alvoroço provocado pelas orações e fica impactado com a quantidade de pessoas louvando. Judite se preocupa ao notar que Ana fugiu. Corá vê Ana conversando com Oséias e descobre que os dois estão combinando um encontro. Karen fica radiante ao encontrar Mequetri e o beija. Tais repara que Mequetri saiu e se entristece. Baruque e Aníbal demonstram surpresa ao reencontrarem Menahem bem-sucedido. Moisés revela para Zípora que gostaria de saber como estão vivendo os familiares que deixou no Egito. Ramsés se irrita com a preocupação de Pazer com o sofrimento dos hebreus. Leila fica emocionada ao escutar o relato de Bezalel sobre o clamor que o povo fez para Deus.
Garrige recrimina Shibali por ter ido à vila dos hebreus. Eliseba se chateia por Arão estar descrente de que Deus irá salvá-los. Mequetri se assusta ao acordar ao lado de Karen e sai desesperado para casa. Karen critica a Armos pela contratação de Yunet. Ana mente para Judite dizendo que não conseguiu falar com Oséias. Caleb fica abismado ao descobrir que Oséias vai se encontrar com Ana. Uri confessa para Ur que tem receio de que Leila queira voltar a visitar Abigail. Jetro elogia Menahem por ajudar Aníbal a se livrar das dívidas. Adira e Zípora decidem procurar por Betânia. Mequetri encontra Tais nervosa e inventa uma desculpa para que a esposa não desconfie do encontro com Karen. Judite observa e reconhece a mentira contada por ele. Moisés vai até o Monte Sinai resgatar uma ovelha perdida e se espanta ao ouvir um chamado de Deus. Capítulo 097, quarta-feira, 6 de dezembro de 2017. Moisés mostra espanto ao ouvir seu nome diante da sarça ardente. Ele ouve as palavras de Deus, ainda impressionado e impactado. Em pleno surto de megalomano, Ramsés fala aos núbios agradecendo os presentes que lhe foi dado, mas não deixa de engrandecer seu reinado e o povo egípcio causando desconforto nos demais. Datan e Abiram questionam Anram se ele não tem medo do que a história de clamor pode causar. Anram afirma que não tem medo e faz questão de mostrar a todos a importância da fé. Corá, mal intencionado, conta a Apo que Ana esteve na reunião dos hebreus e que ela e Oséias combinaram de se encontrar no rio. Arão conversa com os filhos, descrente dos planos de Deus. Apesar das tentativas dos filhos, ele se mostra relutante em acreditar. Adira e Zípora estão preocupadas quanto ao paradeiro de Betânia e vão até a barraca da adivinha para ter alguma notícia. Ao chegar, elas se espantam com o que encontram. Ana e Oséias se encontram e, apesar da intensa atração, Oséias ainda se ressente com o ocorrido. Nefertari lembra os momentos com Moisés e se irrita, causando estranheza em Caromai que não entende o que aconteceu. Aníbal e Baruque se mostram surpresos e agradecidos com Moisés quando Menahem chega para trazer o pagamento da dívida que seu irmão contraiu. Ana e Oséias conversam e trocam olhares apaixonados quando são surpreendidos com a presença de Apo muito irritado. Leila conta a Enu-Timiri sobre seus medos e conflitos ao ver Bezalel tão próximo dos hebreus. A princesa diz entender todo este medo e também desabafa em relação a Moisés. Apo vai até a obra alertar Anram que, se Oséias não se afastar de Ana, ele o matará. Estranhando o comportamento de Moisés, Zípora questiona o marido que, confuso, não sabe como contar o ocorrido. Assustada, Zípora procura entender o chamado recebido por Moisés, mas não esconde o ciúme. Anram vai até a casa do filho contar sobre a ameaça de Apo e Arão fica furioso ao saber que Oséias se envolveu com a filha do seu desafeto. Moisés vai buscar conforto nas palavras de Jetro e conta ao sogro sobre o chamado recebido. Jetro reage surpreso com a notícia. Arão questiona a Deus sobre o sofrimento do seu povo e fica no aguardo de uma resposta. Ele sai desacreditado, mas é surpreendido por uma voz que chama pelo seu nome. Pasmo, Arão cai de joelhos. Capítulo 098, quinta-feira, 7 de dezembro de 2017. Deus conversa com Arão e diz para o hebreu ir ao encontro de Moisés que voltará ao Egito para libertar o seu povo. Joquebebe diz a Oséias que ele precisa se afastar de Ana, justamente por ela ser filha de Apuque. O feitor diz para Ana que se ela continuar se encontrando com Oséias que o matará, assim como fez com Num. Arão conta para sua família sobre a conversa com Deus e deixa todos surpresos. Jetro acalma Zípora que está nervosa com o contato de Moisés com Deus. Ela resolve então apoiar Moisés em sua decisão. Anram e Eliseba ficam muito emocionados quando Arão conta que Moisés é o libertador dos escravos. Zípora surpreende Moisés ao dizer que irá partir junto com o marido.
Hansas pede que todos os servos hebreus que vivem no palácio sejam reunidos para provarem que realmente são leais ao rei. Amram decide não contar para os outros escravos sobre a visão de Arão com Deus para que a notícia não chegue aos ouvidos do faraó. Apo que age com agressividade contra Judite e a culpa pela atitude da filha. Ana interrompe o pai e pede para apanhar no lugar da mãe. Apo que deixa a sala magoado com a filha, mas não a agride. Judite diz para Ana se afastar de Oséias e deixa a moça triste. Amram conta para Joquebebe e Miriam a aparição de Deus para Arão e as deixa eufóricas. Apo que pede a Baquimute que ajude a colocar a filha no palácio para trabalhar como dama. Safira questiona Corá pela fartura na mesa. Moisés diz para os filhos que todos irão para o Egito. Arão decide partir e comunica à família. Apo que diz a Ana que ela deve ir trabalhar no palácio. Baquimute pede a Caromá que indique Ana para ser dama da rainha. Em troca, Caromá fala que o atenderá desde que pare de levar Iquene para a casa de Senete. Zípora comunica às irmãs que irá para o Egito com Moisés e as crianças. Enutimiri e Leila vão até Nefertari para saber o motivo pelo qual o faraó pediu para reunir os servos hebreus. A rainha se mostra maquiavélica ao falar com Leila e diz que se ela é leal ao rei, não há o que temer. Judite conta para Tais que Ana não poderá mais trabalhar para ela e deixa a egípcia surpresa. Tais diz que irá conversar com a rainha para colocar Tais como sua dama. Apo que manda chamar Arão para uma conversa sobre Oséias. Abigail e Débora desconfiam que Miriam esteja escondendo algo. Apo que agradece Corá pela informação sobre Ana e Oséias. Apo que provoca Arão e os dois discutem. O feitor promete se vingar de Oséias. Capítulo 099, sexta-feira, 8 de dezembro de 2017. Amram fica tenso com a situação entre Arão e Apo que e decide intervir. Amram diz para Apo que Oséias não irá mais se aproximar de Ana. Apo que diz que irá enviar Oséias para a pedreira. Inês e Eliseba preparam os mantimentos para a viagem de Arão. Joquebebe se junta à nora e entrega mais comida para ela colocar no cesto de Arão. Menahem diz a Moisés que ficará em Midian enquanto ele estiver fora. Moisés se mostra preocupado com o tipo de governante que Hansas se transformou. Hansas reúne os servos hebreus na sala do trono e pede para que todos se curvem em reconhecimento à divindade do soberano. Bezalel hesita em se curvar para desespero de seus pais. Tais indica Ana para ser dama de Nefertari. A rainha pede a Judite que leva sua filha ao palácio para conhecê-la. Oséias sofre de amor por Ana. Por conversa com Enutimiri e a princesa diz que o irmão Hansas está mais cruel do que nunca. Uri discute com Bezalel e o rapaz diz que tem sangue hebreu e que jamais irá se esquecer de seu povo. Bezalel diz para o pai que jamais irá trair o seu povo e que não concorda com as injustiças que o faraó comete. Leila diz que concorda com o filho e deixa Uri irritado. Caromá se mostra enciumada com a contratação de outra dama para servir a rainha. Arão reúne os filhos para se despedir. Zelofeade diz para Abigail e Débora que Arão e Amram estão muito estranhos. Débora diz que percebeu o mesmo de Miriam e todos desconfiam que estão escondendo algo. Apo que comemora a ida de Ana para o palácio, mas a moça implora para que o pai não a mande para lá. Apo que conta que mandou Oséias para a pedreira e deixa Ana chocada. Baquimute diz para Caromá que irá cumprir a parte dele no trato e não levará mais Iquene para a casa de Senete. Iquene fica enciumado ao ver Pepe brincando com Simute. Leila conversa com Garrige e diz que a coragem do filho lhe dá forças. Para justificar a ausência de Arão, Oséias sugere dizer que o escravo fugiu com medo de ser morto por Apo-que. Amram, Oséias e Nadabe acompanham Arão em sua fuga. Arão se despede de todos e parte. Corá desconfia que Amram está escondendo alguma coisa.
Apuque vai até a casa de Senete e comemora a ida da filha ao palácio. Bakhmut se mostra interessado em Ana e deixa Apuque irritado. Moisés confessa para Jetro que está apavorado com a volta para o Egito, mas o pastor diz que Deus o preparou para isso. Oséias diz que tem a sensação de que estão sendo seguidos. Arão decide conferir e encontra com Abiram escondido. Arão braveja com Abiram e o mira em tom ameaçador. 2 sentinelas armados fazer segurança na entrada da cidade. Oséias simula uma briga com Nadab para distrair os seguranças. Arão aproveita a oportunidade para fugir, mas é surpreendido por um